A Terra-média pós-Guerra da Ira não foi um mundo fácil, mesmo depois de Morgoth ter sido banido, já que muito de sua obra permaneceu ainda. Seres como os dragões, orcs, até mesmo um Balrog. Mas o pior de todos os servos que escaparam foi aquele que era o seu principal, Sauron. A partir do novo Senhor Sombrio, muitos males vieram, e guerras e batalhas aconteceram. Dentre estas, 3 foram as principais, e nós iremos vê-las hoje. Este vídeo é uma compilação de vídeos anteriores para facilitar a busca pelo assunto. Assim, te convido a me acompanhar até o final. A Guerra da Última Aliança, também conhecida simplesmente como Guerra da Aliança, foi a guerra no final da Segunda Era, na qual a Última Aliança de Elfos e Homens marchou contra as forças de Sauron. Contra toda a esperança, eles foram vitoriosos, mas quando um anel não foi destruído, Sauron não foi completamente destruído, e ele pôde voltar no curso dos longos anos da Terceira Era. Desde sua derrota na Batalha de Gwathlo, durante o conflito que ficou conhecido como a Guerra dos Elfos e Sauron, o Senhor Sombrio passou a nutrir um ódio especial contra os Númenóreanos e ansiava por se vingar deles. Em 3261 da Segunda Era, Sauron ousou travar uma guerra contra Númenor e o último rei, Ar-Pharazôn, reuniu um enorme exército para conter esta ameaça. Percebendo o poder e o esplendor dos Númenóreanos, os servos de Sauron o abandonaram, e ele ficou cheio de medo do poderio dos Númenóreanos e se humilhou. Ele foi trazido como prisioneiro para Númenor e finalmente conseguiu se vingar, desempenhando um papel vital nos eventos que levaram à queda da ilha. No entanto, de todos os Númenóreanos, Elendil era aquele a quem Sauron mais odiava, e sua ira era grande por ele e seus filhos por terem escapado da destruição quando a ilha afundou no grande mar. Após a queda de Númenor, em 3319 da Segunda Era, o restante dos fiéis, liderados por Elendil e seus filhos Isildur e Anarion, estabeleceram os reinos no exílio na Terra-média. Elendil governou Arnor no norte, e Isildur e Anarion governaram conjuntamente o Reino do Sul, Gondor. Sauron, entretanto, foi abatido fisicamente por afogamento, sendo pego de surpresa na queda de Númenor, a qual ele habilmente planejou provocar. Mesmo assim, embora ele realmente tenha se afogado, o espírito de Sauron resistiu. E ele retornou à sua fortaleza Barad-dûr em Mordor e com o tempo conseguiu tomar forma novamente. Dali em diante, Sauron não pôde mais assumir uma forma enganosamente bela e agradável como antes, mas tomou para si uma forma horrenda e terrível. Percebendo que seus antigos inimigos haviam escapado da queda, Sauron se irou grandemente e em 3429 ele declarou guerra contra os exilados e assim lançou um ataque à fortaleza de Isildur, Minas Ithil. Mas Sauron atacou cedo demais, antes que seu próprio poder fosse reconstruído, enquanto o poder de Gil-galad tinha aumentado em sua ausência. No entanto, acreditando que Sauron havia morrido na queda de Númenor, os homens foram completamente pegos de surpresa. Minas Ithil foi tomada e a árvore branca de Gondor que Isildur havia plantado foi queimada. Mesmo assim, Isildur, sua esposa e filhos escaparam, salvando novamente uma muda da árvore branca e navegando pelo Anduin, viajaram até o reino de Elendil em Arnor. Lá, Elendil e Gil-galad, alto rei dos Noldor na Terra-média, forjaram a última aliança de elfos e homens em 3430, para derrotar Sauron de vez. Enquanto isso, Anarion, irmão de Isildur, resistia em Gondor, defendendo Osgiliath e Minas Anor. Em 3431, os Elfos de Lindon, liderados por Gil-galad e Círdan, marcharam para o leste e foram aguardados por Elendil em Amon-Sul, o topo do vento. A tropa combinada marchou em direção a Imladris, onde se juntou a Lord Elrond, que era o arauto de Gil-galad.
A hoste reunida permaneceu por cerca de 3 anos em Imladris, forjando armas e fazendo planos. Eles cruzaram as montanhas nevoentas e marcharam pelo rio Anduin, onde se juntaram aos elfos da Floresta Verde, liderados pelo rei Orofer e seu filho Thranduil, os elfos de Lórien sob o rei Amdir, bem como os parentes de Durin de Khazad-dûm. Na margem sul de Erin-Galen, a tropa virou para sudeste e marchou através de áreas desoladas que outrora haviam sido os jardins das Ente-Esposas. A guerra havia chegado lá também. A aliança entrou na vasta planície fora de Mordor, onde o exército de Sauron os esperava do noroeste. Dos anões, poucos lutaram em ambos os lados, mas o povo de Durin de Khazad-dûm lutou contra Sauron. Os elfos silvestres de Verde-Mata e de Lórien não estavam bem equipados com armaduras e armas em comparação com os Eldar do Ocidente, e também não quiseram se colocar sob o comando supremo de Gil-galad. Orofer e seus mais bravos guerreiros dos elfos silvestres avançaram antes que Gil-galad desse o comando e por isso sofreram pesadas baixas, incluindo o próprio rei Orofer. O rei Amdir e suas forças foram isolados da batalha principal e empurrados para o noroeste, para os pântanos, onde ele também caiu junto com mais da metade de suas tropas. Esta área ficou conhecida posteriormente como Pântanos Mortos, por causa dos milhares de corpos ali enterrados. Esta batalha durou dias e noites continuamente, mas os elfos ainda eram poderosos naquela época e os Númenóreanos eram altos, fortes e terríveis em sua ira, e ninguém poderia resistir à lança de Gil-galad, a Eglos, e à espada de Elendil, Narsil, que enchiam os orques e os homens perversos de medo. Lentamente, elfos e Númenóreanos reduziram o grande número de orques e os empurraram de volta para o Portão Negro. No entanto, não é dado nenhum relato de como a aliança conseguiu romper esta poderosa fortificação. As forças da Última Aliança abriram um caminho através do Portão Negro e adentraram Mordor. A vitória parecia próxima, mas nenhum poder além dos Valar poderia invadir a Torre Negra pela força. Embora uma grande parte das forças de Sauron tenha sido destruída em Dagorlad, seu exército ainda era numeroso e Sauron ordenou muitas surtidas. Assim, o cerco durou por 7 anos, de 3.434 a 3.441. Os filhos de Isildur, Aratan e Cirion foram enviados para Minas Ithil para impedirem uma fuga para o sudoeste do exército inimigo, mas seu filho mais velho, Elendor, serviu ao seu lado até o fim. Já Anarion, o segundo filho de Elendil e irmão de Isildur, foi morto em 3.440 por um projétil lançado da torre. No 7º ano, o cerco da torre se tornou tão apertado que o próprio Sauron resolveu sair para a batalha. Seu ataque foi terrível e o cerco quase foi quebrado enquanto Sauron e seu exército avançavam para as encostas da Montanha da Perdição. Lá, ele foi encontrado pelos capitães da Aliança, Gil-galad e Elendil, e ao seu lado estavam Elrond, Círdan e Isildur. Sauron lutou com Gil-galad e Elendil e ambos foram mortos. Quando Elendil caiu, sua espada foi quebrada embaixo dele. No entanto, Sauron também foi derrubado e Isildur agarrou o punho da espada de seu pai e cortou o dedo em que Sauron usava um anel. Sendo desprovido de seu poder, Sauron não foi mais capaz de manter uma forma física e foi aparentemente destruído mais uma vez. Seu espírito fugiu para longe e se ocultou em local ermo. E por muitos anos ele não voltou a assumir forma visível. A aliança perseguiu os orcs que estavam então em desordem e matou todos eles. No Silmarillion disse que a Torre Escura caiu ao chão, arrasada, mas seus alicerces permaneceram e ela não foi esquecida. Os Númenóreanos, com efeito, montaram guarda sobre a terra de Mordor, mas ninguém ousava morar lá, pelo terror da lembrança de Sauron e pela montanha de fogo que ficava ali, ao lado de Barad-dûr. Os milhares de homens e elfos mortos foram retirados de Mordor e enterrados na planície de Dagorlad. Ao longo da guerra, a maior parte do exército dos elfos silvestres foi morta.
Thranduil liderou o terço restante de seu exército de volta para casa, em Verdemata. Embora tenha ficado com um anel como uma forma de compensação pela morte de seu pai e irmão, Isildur recusou os conselhos de Elrond e Círdan para que ele o destruísse, lançando-o na fenda da perdição. Embora os exércitos de orques de Sauron tenham sido quase destruídos na guerra, grupos menores que se dispersaram sobreviveram. Na última aliança, as baixas foram pesadas. Elendil e Anarion se foram, e Gil-galad, último rei supremo dos Noldor, não existia mais. O reino de Arnor sofreu perdas graves e sofreu com o declínio da população. O reino nunca se recuperou realmente como uma grande potência e se dividiu em 3 alguns séculos depois. Gondor sofreu menos e tornou-se uma nação poderosa. Porém, Isildur, o novo rei de Arnor, morreu apenas 2 anos depois de tomar um anel para si, no ataque que ficou conhecido como o Desastre dos Campos de Lys, junto com seus 3 filhos mais velhos. Mesmo com a aparente vitória, o próprio Elrond não julgou o fim daquele conflito como um sucesso. Chamei de infrutífera a vitória da última aliança? Não inteiramente, embora não tenha alcançado seus objetivos. O poder de Sauron diminuiu, mas não foi destruído. O anel estava perdido, mas não desfeito. A Torre Escura foi quebrada, mas os alicerces não foram removidos, pois haviam sido feitos com o poder do anel, e enquanto este permanecer, os alicerces vão durar. Muitos elfos e muitos homens poderosos e muitos de seus amigos morreram na guerra. Anarion foi morto e Isildur foi morto. Gil-galad e Elendil não existiam mais. Nunca mais haverá uma aliança semelhante entre homens e elfos, pois os homens se multiplicam e os primogênitos estão se extinguindo, e os 2 povos estão ficando cada vez mais distantes. E desde aquele dia, a raça de Númenor vem decaindo e o tempo que vivem diminui. No dia 9 de março de 3019, Pippin e Gandalf chegaram a Minas Tirith depois do Hobbit ter acidentalmente se revelado a Sauron, o que o fez pensar que Pippin tinha um anel. Ao mesmo tempo, Aragorn também já havia se mostrado para o inimigo como o herdeiro do trono de Gondor através da Palantir, desafiando Sauron. E isso o forçou a antecipar seus movimentos, e assim Sauron estava temeroso e cheio de pressa, sentindo que o tempo estava contra ele. Um dia antes da partida do exército de Morgul sob o comando do rei bruxo de Angmar, Sauron começou a multiplicar e a espalhar a escuridão de Mordor, justamente para facilitar a saída de seus servos e protegê-los, já que orcs não lidam muito bem com a luz do dia. O plano era atacar Gondor, e para isso algumas defesas precisavam ser quebradas, e o primeiro alvo viável era Osgiliath, a última defesa da cidade em ambas as margens do rio Anduin. Ao redor da cidade havia uma grande muralha chamada Hammas-Ekhor, que protegia o círculo da cidade, e do lado de dentro é que se encontravam os campos de Pelennor. Bem, Faramir foi enviado por seu pai a Osgiliath para reforçar sua defesa, mas Osgiliath já estava tomada e o rei bruxo liderava as tropas ali. Faramir e seus homens então foram empurrados para Hammas-Ekhor e a muralha começou a ser detonada, abrindo-se brechas nela. Não muito depois da derrota em Hammas-Ekhor e do ferimento quase mortal de Faramir, as forças de Mordor se reuniram nas planícies de Pelennor no dia 13 de março de 3019 da Terceira Era. Neste dia, o vasto campo em frente à capital gondoriana de Minas Tirith foi invadido pelas forças de Sauron. O rei bruxo trouxe consigo dezenas de milhares de orcs e homens de Khand, Rhûn e Harad, reforçados por olifantes e trolls. Eles começaram a construir equipamentos de cerco e cavar trincheiras, enquanto uma porção considerável do exército, composto por orcs e orientais, foi enviada para proteger as estradas do norte da chegada dos Rohirrim. Diferentemente dos filmes, os Cavaleiros de Rohan eram esperados pelo povo de Gondor desde o início, e a cada dia que o cerco ia se apertando, mais o povo ficava ansioso por sua chegada e auxílio.
Mas as forças de Sauron cavaram trincheiras e colocaram estacas de madeira dentro delas, a fim de anular a vantagem da cavalaria Rohirrim. O cerco começou no dia 13 de março, quando o Rei Bruxo tentou quebrar as defesas de Minas Tirith com um bombardeio massivo em suas muralhas. Esta tentativa inicial falhou miseravelmente, pois a muralha externa da cidade, chamada Othran, foi construída pelos Númenóreanos usando um tipo de pedra bem forte, a Rocha Negra, e esta era tão inexpugnável quanto a Torre de Orthanc. Isso forçou as forças de Mordor a mudar de tática, e assim, munições incendiárias foram disparadas sobre o muro, incendiando a Cidade Baixa. O exército de Sauron era cruel, e os orcs começaram a disparar salvas das cabeças decapitadas dos Gondorianos caídos em Osgiliath, na tentativa de destruir o moral do povo de Minas Tirith. Em resposta a isso, Gandalf, acompanhado pelo príncipe Imrahil, circulou ao longo do muro de Othran, inspirando todos que encontrassem a permanecerem firmes, apesar do tamanho da ameaça inimiga diante de seus portões. No mesmo dia, Aragorn, reunido com o exército do sul de Gondor, assumiu o comando e dirigiu-se ao encontro da frota corsária que agora se aproximava de Minas Tirith, mas subindo pelo rio Anduin, mais ao sul. Esta força, comandada por Aragorn, consistia em arqueiros do vale Blackroot, perto de Erer, da infantaria de Lebenin e Lamedon, e de outras unidades menos distintas, mas o seu apoio seria vital na batalha que estava por vir. Eles interceptaram a frota corsária na famosa cidade portuária de Pelargir, no que mais tarde seria conhecida como a Batalha de Pelargir, que foi a primeira batalha de Aragorn em solo gondoriano desde que esteve a serviço do pai de Denethor, o regente Ecthelion, usando o codinome Thorongil há muitos anos atrás. Os corsários, que não eram famosos por sua disciplina, cometeram um erro ao parar para saquear todas as cidades portuárias que encontraram durante sua jornada em direção a Minas Tirith. E as forças de Aragorn os pegaram bem no meio de tal operação. Aragorn rapidamente dividiu suas tropas entre seus respectivos comandantes e eles começaram a abater os saqueadores menores dos corsários. Ao mesmo tempo, as forças dos mortos deferiu o último golpe nos corsários, que foram atingidos por tanto medo dos fantasmas que muitos saltaram de seus navios ao avistá-los, em vez de enfrentá-los. Desta forma, Aragorn libertou rapidamente a cidade, e agora, reforçado pelos marinheiros de Pelargir, suas tropas poderiam subir rapidamente o Anduin para socorrer a Gondor sitiada. Aragorn era, no entanto, um homem de palavra, e primeiro libertou os perjuros de seu tormento, anunciando que seus juramentos haviam sido cumpridos. Embora as primeiras tentativas de quebrar o moral dos Gondorianos tenham falhado, devido à liderança de Gandalf e Imrahil, os orientais, usando seus Mumakil, puxaram as torres de cerco para mais perto da muralha durante a noite, e o dia seguinte seria crucial. Os homens de Gondor mantiveram-se firmes, repelindo cada onda de orques e orientais, respectivamente, destruindo muitas de suas torres de cerco no processo. Infelizmente para eles, a necessidade de defender a muralha na sua totalidade das torres de cerco significava que o grande portão, que era a única fraqueza da muralha impenetrável, não poderia ser suficientemente defendido. Aqui, Gandalf e Imrahil se posicionaram e lideraram a defesa do portão, com imensas baixas por parte das forças de Sauron, devido à relutância dos defensores em ceder terreno, apesar das intermináveis ondas de inimigos que enfrentavam. Embora as probabilidades parecessem contra eles, já que não receberam reforços, os Rohirrim progrediram mais do que se poderia esperar em suas tentativas de chegar à cidade de Gondor. Isso foi devido à ajuda de Gan-Burigan, que era o chefe dos Druedain, da floresta Druadan. Esta era uma antiga raça de homens que vivia na floresta e se recusavam a sucumbir à corrupção do Lorde das Trevas. Embora pequenos em número e em estatura, eles repeliram uma grande força órquica. Assim, quando Théoden e seus 6.000 homens chegaram às margens da floresta, eles foram recebidos por Gan-Burigan e uma companhia de seus homens, que o alertaram sobre a força que agora bloqueava seu caminho para Minas Tirith. Sentindo a urgência da situação, Théoden não perdeu tempo em liderar os Cavaleiros da Marca através da floresta,
contornando a força dos orques e dos Haradrim, permitindo-lhe chegar a Ramas Ecor na madrugada de 15 de março. A situação em Minas Tirith, apesar dos valentes esforços dos seus defensores, estava piorando. Como vimos no filme, Mordor pôs em campo um grande ariete conhecido como Grond, nomeado em homenagem ao martelo do mundo ínfero, que Morgoth havia empunhado em batalha há milênios atrás. Este ariete foi forjado nas fundições de Barad-dûr, especificamente com o propósito de derrubar o grande portão de Minas Tirith. Ele tinha 18 metros de altura e 150 de comprimento. Criado com metais duros e mantinha uma chama permanente em sua boca de lobo, evidenciando a feitiçaria vil usada em sua criação e ao mesmo tempo exigia muitos trolls para operá-lo. Apesar da natureza robusta do grande portão, ele não era páreo para o maior equipamento de cerco usado na Terceira Era da Terra-média. Assim, 3 vezes o grande ariete retumbou e, de repente, no último golpe, o portão de Gondor partiu-se. Como se, sob o efeito de algum feitiço explosivo, ele caiu aos pedaços. Houve um clarão de luz cortante e as portas se espatifaram no chão. O portão foi totalmente destruído e as forças do Lorde das Trevas pareciam prontas para atacar a cidade à força. Então, o Rei Bruxo entrou na cidade, primeiro acreditando que a batalha estava praticamente vencida, e é dito que todos fugiram dele, exceto um. Diante dele, no Pátio dos Reis, estava Gandalf, o Branco, montado em Shadowfax. O Rei Bruxo inicialmente ficou incerto, tendo visto em primeira mão o poder que o Mago Branco poderia exercer. Então, o impasse continuou pelo que pareceu um momento incessante no tempo. No momento em que os dois pareciam prontos para finalmente testar a profecia proferida por Glorfindel há muitos séculos em Arnor, uma trombeta foi ouvida ao longe nos campos de Pelennor. Uma trompa que tanto o Rei Bruxo quanto o Mago Branco reconheceram. Os filhos de Eol haviam chegado. O Rei Bruxo rapidamente fugiu do pátio, sentindo a gravidade da situação que suas forças enfrentavam agora. No entanto, Gandalf não pôde persegui-lo, pois recebeu más notícias de Pippin sobre o destino de Faramir. Denethor, tendo feito uso de sua Palantir uma última vez, finalmente sucumbiu à loucura e agora buscava tirar sua própria vida. Infelizmente, acreditando que seu filho estava morrendo, ele procurou buscar tirar sua vida e a de seu filho, e ordenou a construção de uma pira na qual ele queimaria os dois. Pippin protestou e foi expulso da sala. Em pânico, ele correu para Beregond da Cidadela, cujo amor por Faramir anulou seu senso de dever para com a cidade naquele momento. E ele correu para as câmaras funerárias dos reis de Gondor, evitando que a pira fosse acesa, enquanto Pippin saía para buscar a ajuda de Gandalf. Quando Gandalf chegou com Pippin, eles viram que Beregond havia sido forçado a matar vários de seus compatriotas na tentativa de retardar o assassinato e suicídio de Faramir e Denethor. Gandalf conseguiu salvar Faramir, porém, o desespero de Denethor foi tão grande que, mesmo sabendo que seu filho sobreviveria, ele decidiu se lançar na pira. Assim terminou a vida do último verdadeiro regente de Gondor, já que o posto se tornaria menos relevante nos anos seguintes devido ao retorno do rei. O rei Théoden de Rohan emergiu em uma colina à beira dos campos de Pelennor, à frente de 6.000 cavaleiros de Rohan, e não titubeou diante da maior destruição de seus dias, e não vacilou apesar da imensidão da luta que agora aguardava o velho rei guerreiro. As fileiras de orques e sulistas agora se voltaram para enfrentar o novo inimigo que surgiu aparentemente do nada. Eles foram pegos de surpresa e não conseguiram reconfigurar efetivamente suas formações para enfrentar o que estava por vir. Théoden, voltando-se para seus homens, organizou seus comandantes, pedindo-lhes que não temessem a escuridão daquele dia. E aqui temos uma das falas mais marcantes. Acordem, acordem, cavaleiros de Théoden. Duros feitos despertam, jugo e massacre. Quebrada será a lança, trincado será o escudo. Em dia de espada, vermelho, antes de o sol raiar. Avante agora, avante, avante para Gondor. O canto de morte foi retomado pelos guerreiros da Marca, enquanto gritos, vivas e toques de buzina enchiam o ar, quebrando ainda mais o moral das forças do Lorde das Trevas.
Com a cavalgada dos Rohirrim, veio um trovão de cascos que nunca antes tinha sido ouvido nos campos de Pelennor. Os 6.000 homens de Rohan avançaram, encontrando primeiro as hordas de orques que se organizaram apressadamente em formação de lanças. Porém, os servos de Sauron foram impotentes para deter a maré da cavalaria e foram varridos sob os cascos do rei e de seus homens com facilidade. Sentindo o desespero da situação, o grande chefe dos Haradrim montou um contra-ataque enfrentando Théoden de frente em um brutal combate individual. Diferentemente dos filmes também, os Haradrim estavam na batalha desde o início, os Rohirrim que chegaram depois. A luta se arrastou, mas o velho Théoden não vacilou e derrotou seu inimigo com todo o vigor de um homem com metade de sua idade. A cavalaria dos Haradrim foi massacrada enquanto os Rohirrim avançavam destruindo tudo em seu caminho, até que Théoden contemplou seu inimigo final. O rei bruxo de Angmar, montado em sua besta alada, feriu mortalmente o rei, esmagando-o sob o peso de seu amado corcel. O terror absoluto que o Senhor dos Nazgûl instilou pôs em debandada a guarda de honra de Théoden, com exceção de um cavaleiro que havia partido com eles, conhecido por seus companheiros como Durnhelm. Na verdade, Durnhelm era a sobrinha do rei, Éowyn, disfarçada de homem ao lado do hobbit Merry. Não querendo se curvar diante do terror dos Nazgûl, ela corajosamente se manteve firme, demonstrando a mesma coragem que seu rei teve momentos antes. O rei bruxo então declarou com segurança que nenhum homem vivo pode me matar. Ao que a dama de Rohan removeu seu capacete e respondeu: "Mas não sou um homem mortal, você está olhando para uma mulher. Sou Éowyn, filha de Elmond. Você está se interpondo entre mim e meu senhor, que também é meu parente. Suma daqui, se não for imortal, pois seja vivo ou morto-vivo obscuro, vou golpeá-lo se tocar nele." O enfurecido rei bruxo atacou Éowyn com grande malícia, levantando uma grande massa, quebrando seu escudo e quebrando seu braço no processo, forçando-a a recuar. Foi neste ponto que Meriadoc Brandybuck esfaqueou a criatura na perna com uma lâmina que ele pegou há muito tempo em sua jornada nas colinas dos túmulos. A lâmina antiga tinha alguns poderes diferenciados e causou imensa dor ao Nazgûl, deixando-o de joelhos, ao mesmo tempo que quebrou o braço de Merry com a força do impacto. Éowyn, então, recuperando o equilíbrio, enfiou sua lâmina no elmo do rei bruxo, finalmente cumprindo a profecia de Glorfindel na Batalha de Fornost, de que não pela mão do homem o líder dos 9 seria derrotado. Muito enfraquecida pela luta, ela sucumbiu ao hálito negro, resultante do contato direto com um Nazgûl, deixando-a à beira da morte. Merry então se arrastou para mais perto do agora moribundo rei de Rohan e estava lá para ouvir as últimas palavras de Théoden, senhor da Terra dos Cavaleiros. "Adeus, mestre Hobbit. Meu corpo está quebrado. Eu vou para meus pais, e mesmo em sua poderosa companhia, não ficarei envergonhado agora." Éomer, apesar de seu sofrimento pela perda de seu querido tio e da aparente perda de sua irmã, agora assumiu o comando dos Rohirrim. O ataque diminuiu, mas não parou, continuando a causar devastação entre as forças de Mordor. Os homens de Gondor começaram sua própria surtida a partir dos portões, pegando seus inimigos desprevenidos e também infligindo pesadas baixas às forças que estavam mais próximas do portão. O primeiro deles foi Imrahil e seus cavaleiros, que abriram um caminho sangrento através das forças do Lorde das Trevas na tentativa de alcançar Éomer. A luta tornou-se sangrenta e desesperada à medida que os Mumakil e os Haradrim ao lado dos orcs mantinham os homens do oeste separados, permitindo que a vantagem numérica voltasse mais uma vez à batalha a favor dos servos do Lorde das Trevas, mesmo na ausência de seu comandante-geral, o Rei Bruxo, agora morto. Foi neste ponto que os corações de todos os homens do Ocidente desmaiaram quando os navios dos corsários de Umbar chegaram. Apesar de pensarem que a derrota e a destruição eram inevitáveis agora, eles continuaram lutando. Nenhum dos lados esperava Aragorn ao lado da Companhia Cinzenta e do exército do sul de Gondor emergir dos navios, mas o impacto desta aparição repentina, simbolizada pelo desfraldar da bandeira de Arwen por Halbarad, foi sentido por ambos os lados do conflito.
Os recém-chegados homens do oeste, com Aragorn à frente empunhando a lâmina Andúril, abriram uma barreira entre as forças do Lorde das Trevas, separando aqueles mais próximos da cidade daqueles mais próximos do Anduin. Nenhum dos servos de Sauron poderia resistir ao poder de Andúril naquele dia, quando Aragorn varreu todos os que estavam em seu caminho, cortando profundamente o exército que ameaçava sua cidade. Aproveitando esses reforços inesperados, Iráhil e Elmer organizaram suas forças, eliminando divisões da Grande Horda e massacrando-as em massa. A maior parte do exército de Mordor foi morta, com os orcs agora vendo que a vitória havia escapado de suas mãos, fugindo e sendo abatidos aos milhares, com muitos se afogando enquanto tentavam cruzar o Anduin. Ainda assim, uma grande força de orientais, cujo ódio pelos homens de Gondor superava seus próprios instintos de autopreservação, recusou-se a fugir do campo e lutou até o último homem. Alguns dos orcs mais disciplinados reuniram uma espécie de retaguarda e tiveram sucesso em infligir pesadas baixas às forças gondorianas e Rohirrim, mas logo foram invadidos também, com Aragorn acabando com os últimos, encerrando efetivamente a resistência orc e a Batalha dos Campos de Pelennor. As perdas de ambos os lados foram consideráveis, com quase todas as forças de Mordor totalmente destruídas. Isso teve pouca importância para Sauron, no entanto, já que ele possuía um grande número de orcs nas planícies de Gorgoroth. Foi a perda de seu tenente-chefe, o rei bruxo de Angmar, que ele mais lamentou, pois permaneceu insubstituível aos olhos do Lorde das Trevas. As baixas sofridas pelos homens do Ocidente também foram substanciais, com Théoden sendo o chefe entre eles. Elmer estimou que menos de 4.000 Rohirrim eram agora capazes de lutar, já que havia perdido um grande número de cavaleiros que agora jaziam mortos ou feridos e sem montaria. No geral, porém, Aragorn estimou que mesmo com os soldados que precisaria no próximo conflito, a guarnição de Minas Tirith, com a adição dos exércitos do sul, era agora maior do que era antes do cerco. Apesar de seu retorno triunfante às terras de seus antepassados, como herdeiro de Isildur, Aragorn, seguindo o conselho daqueles ao seu redor, optou por não tomar a coroa imediatamente. Este ainda não era o momento para assumir o trono, enquanto o destino da Terra-média ainda estava no fio da navalha. Aragorn procurou agir como um curandeiro para seu povo, curando imediatamente Faramir e Éowyn, que mal conseguiram sobreviver, antes de voltar sua atenção para os demais que lutaram com tanta bravura na defesa da cidade, salvando muitas vidas e amenizando o sofrimento de seu povo por onde quer que passasse. Embora esses atos altruístas tenham conquistado imediatamente pessoas como Faramir, alguém que poderia facilmente reclamar a regência de Gondor, foi a humildade e autossacrifício de Aragorn que conquistou o povo gondoriano. Isso também cumpriu a profecia de Ioreth, o principal curador da cidade na época. As mãos do rei são as mãos de um curador, e assim o rei legítimo será conhecido. Ele continuou a curar pessoas entre 15 e 16 de março dentro dos muros da Cidade Branca, depois deixando simbolicamente a cidade e recusando-se a retornar até que o futuro da Terra-média fosse resolvido em favor dos povos livres, pois os preparativos já estavam sendo feitos para um conflito final que definitivamente iria pôr um fim ao mal de Sauron. Como vimos no último vídeo, a vitória da Batalha dos Campos de Pelennor foi a virada da maré no embate entre o reino de Gondor e Mordor. Mas ainda assim, Sauron não foi ainda completamente derrotado, pois ele ainda tinha muitos orcs a seu serviço do lado de dentro de suas terras, entre outros seres e aliados. No dia 16 de março de 3019, um dia após o término da batalha em frente a Minas Tirith, Aragorn se recusou a entrar na cidade novamente até que aquela guerra estivesse de fato encerrada. Assim, ele convocou os capitães como Iráhil e Elmer para se reunirem fora da cidade juntamente com ele, Gandalf e os filhos de Elrond, Eladan e Elrohir, em uma conversa que foi denominada como o Último Debate. Gandalf, durante esse debate, aponta que mesmo tendo vencido a última batalha e o cerco de Minas Tirith,
Ainda assim, o reino dos homens não poderia vencer a guerra com poder de armas, não enquanto um anel ainda existisse. Por isso, mesmo que os homens pudessem resistir aos ataques de Sauron e resistissem a múltiplos cercos, a esperança de Gandalf estava na destruição do anel, pois só assim Sauron perderia a melhor parte da força que nasceu junto com ele, e tudo o que foi feito ou começado com esse poder ruirá, e ele ficará mutilado para sempre, transformando-se num simples espírito maligno que se corrói nas sombras, mas que não pode crescer ou tomar forma outra vez, e assim desaparecerá um grande mal deste mundo. Gandalf aponta também que naquele momento Sauron tinha certeza de que um anel havia sido encontrado, porém não sabia onde ele estava. E aqui vem um ponto interessante. Gandalf afirma que Sauron estava em grande dúvida, pois ele sabia que dentre os homens havia alguns que poderiam ter força suficiente para controlar um anel, e Aragorn era um destes. Portanto, essa era a lógica na cabeça de Sauron. Se eles tiverem um anel, em algum momento alguém vai querer dominá-lo e se fazer senhor. E assim, na hora da discórdia, Sauron poderá atacar e o próprio anel pode ajudá-lo, se ele for rápido. O Mago Branco também explica que essa dúvida na cabeça do Lorde das Trevas, somada aos reveses que acabou de enfrentar, como a derrota inesperada em seu primeiro ataque, a queda do Rei Bruxo, seu grande capitão, a espada que uma vez lhe cortou um anel do dedo agora reforjada e usada por um herdeiro legítimo como Aragorn, estavam desviando a atenção de Sauron para longe de suas terras, naquele mesmo momento em que eles debatiam. E assim eles deveriam mantê-lo, fazendo Sauron se desviar da verdadeira ameaça andando por suas terras, Frodo portando o anel em direção à Montanha da Perdição, uma estratégia que Sauron jamais concebera em sua mente. Então esta foi a conclusão que chegaram, que a todo custo era necessário manter o olho de Sauron longe do portador do anel, forçando-o a esvaziar suas terras, a fim de que Frodo pudesse atravessar por Mordor sem ser notado. E esta era a distração perfeita, pois tamanha loucura como um exército menor ter a audácia de marchar até o Portão Negro só seria possível se alguém estivesse em posse de um anel. Assim, Sauron não hesitaria em sair ao encontro deste novo senhor, na esperança de recuperar o anel. Ao mesmo tempo, Minas Tirith, que acabara de sofrer um cerco, não poderia ser deixada desguarnecida. Por isso, um número de homens foi designado para ficar e proteger a cidade contra qualquer investida que pudesse surgir, e um contingente menor partiria até o Portão Negro, 6.000 homens a pé e 1.000 a cavalo. Assim, os capitães à frente dessa marcha seriam Aragorn, o príncipe Imrahil, Elmer de Rohan e os filhos de Elrond, com Gimli e Legolas na vanguarda com os Dúnedain. Ao contrário do filme, o Hobbit Merry não pôde ir para este último confronto, pois não estava em condições desde que feriu o Rei Bruxo na batalha anterior. Assim, apenas Pippin partiu com a comitiva. Ao mesmo tempo, uma força dos Rohirrim, sob o comando do Marechal Elfhelm, ficou incumbida de vigiar a estrada oeste contra o inimigo que estava em Anórien. Então, em 18 de março de 3019, o exército do oeste partiu do Pelennor rumo ao Morannon, o Portão Negro de Mordor, enquanto a tropa de orques e orientais que retornava de Anórien foram dispersados pelos Rohirrim e derrotados, foram empurrados na direção de Cair Andros. Assim, esta ameaça foi afastada. A esta altura, Frodo e Sam já estavam dentro da Terra Escura, tentando com dificuldade atravessá-la até o destino final, Orodruin. Nos filmes, nós temos a impressão de que a chegada do exército de Aragorn ao Portão Negro se dá no mesmo dia. Porém, segundo o livro, eles chegaram ao portão 7 dias depois, pois antes disso eles tiveram de marchar através de Osgiliath, do Vale Morgul, Ithilien e, por fim, a desolação do Morannon. No meio de Ithilien, eles foram atacados por alguns Haradrim e orientais. Esses soldados foram rapidamente detectados pelos guardiões de Ithilien e foram expulsos com poucas baixas.
Quando se aproximavam mais de Mordor, alguns dos homens, jovens de Rohan e lavradores de Losanar, começaram a sentir o pavor e se acovardaram em prosseguir. Aragorn, com misericórdia e não ira, os dispensou. Assim, com aqueles que ainda tinham coragem, Aragorn chegou diante do portão em 24 de março, com menos de 6.000 homens, e ali o exército acampou, até que no dia 25 a batalha começou. Diante do portão negro tudo estava silencioso, mas sobre os homens pairava uma sensação de vigilância, e sabiam que todas as colinas e rochas ao redor do Morannon estavam cheias de inimigos ocultos e seres malignos. Mas olhando para o alto, sobre as Torres dos Dentes, eles puderam ver os Nazgûl reunidos, vigiando-os, e ainda assim não havia sinal do inimigo. Arautos foram enviados por sugestão do príncipe Iramhil para anunciar a vinda do rei Elessar. Em resposta, o Portão Negro se abriu um pouco, permitindo o surgimento de uma delegação do Lorde das Trevas. À frente deles estava um Númenóreano negro, da antiga facção dos Homens do Rei, que sobreviveram à queda de Númenor e permaneceram a serviço de Sauron. Ele era conhecido como o Boca de Sauron e exigia a rendição da hoste, exibindo o colete de Mithril e a capa de Frodo para o desespero do Hobbit na comitiva de Aragorn. Gandalf então pediu os termos da rendição, que seriam o domínio reconhecido de Sauron sobre Isengard e Rohan, bem como a vassalagem de Gondor, os quais os homens do Ocidente se recusaram. Enfurecidos por sua falta de vontade de se render, o Boca de Sauron retirou-se para trás do Portão Negro, que agora se abria, permitindo o surgimento de uma força entre 60 e 100.000 orcs, trolls e uruk-hai. Além disso, milhares de orcs emergiram das encostas que cercavam a planície do Morannon, com outra força de orientais aparecendo da antiga torre da guarnição gondoriana de Carchost, garantindo que os homens do Ocidente agora conhecessem a verdadeira força de Mordor. Esses habitantes das trevas começaram a cercar os homens do Oeste, garantindo que a retirada não fosse mais uma opção. Nos estágios iniciais da batalha, os guerreiros do Lorde das Trevas acharam difícil alcançar os homens do Oeste devido às grandes poças de escória e poços de resíduos que cercavam o Portão Negro. Isso deu tempo suficiente a Aragorn para organizar seus soldados. Diferentemente do filme, o exército não foi cercado pelas forças de Sauron em um terreno plano, mas Aragorn colocou duas forças de 3.000 homens cada sobre duas pilhas de escória no centro da planície do Morannon. Pilhas estas que eram compostas de entulho e resíduos. O contingente na colina direita foi comandado por Imrahil e Elmer na linha de frente. Já a colina à esquerda era liderada por Aragorn ao lado de Gandalf, os membros restantes da Sociedade, Eladan e Eurohir, e a Companhia Cinzenta com a bandeira de Arwen hasteada em sua linha de frente. O Lorde das Trevas mordeu a isca e, com os olhos fixos firmemente na batalha, incitou seus súditos a avançar. Suas forças colidiram com a hoste do Ocidente como uma maré quebrando na encosta de um penhasco. Os homens do Oeste resistiram, utilizando sua disciplina superior e destreza marcial, bem como a vantagem de altura proporcionada pelas pilhas de escória para conter os orcs, trolls e homens maus. Embora esta valente defesa tenha causado baixas muito maiores por parte do Lorde das Trevas, ela não era sustentável, e os homens do Oeste foram duramente pressionados para manter este imenso esforço de resistência. Os restantes dos Nazgûl surgiram então, ameaçando desmantelar as linhas disciplinadas da hoste do Ocidente. Eles certamente prejudicariam e muito o exército de Aragorn, mas conforme vemos no filme, as grandes águias entraram na batalha, lideradas pelo Senhor dos Ventos, Gwaihir. As águias e os Nazgûl lutaram pela superioridade aérea, com Pippin ecoando o sentimento de Bilbo durante a Batalha dos Cinco Exércitos, repetindo em voz alta: "As águias estão chegando." Como o ataque inicial das forças de Sauron falhou, trolls blindados empunhando massas e porretes rudimentares foram enviados.
Seu ataque conseguiu efetivamente quebrar as linhas dos homens do oeste, permitindo que os orcs passassem, tornando a posição de Aragorn quase insustentável em ambas as pilhas de escória. Foi somente pelo valor e firmeza dos soldados de Aragorn que a defesa das pilhas de escória poderia ser mantida, apesar da pressão esmagadora de todos os lados. Enquanto isso, Sam e Frodo, disfarçados de orcs, neste momento chegaram à Montanha da Perdição e pareciam prestes a encerrar a batalha prematuramente. Porém, chegando às encostas da Fenda da Perdição, já sem forças para continuar, Frodo caiu e Sam o carregou nas costas nos últimos degraus. Neste ponto, Gollum atacou os dois hobbits, com Sam conseguindo combatê-lo enquanto Frodo tropeçava em direção às profundezas da Montanha da Perdição. Sam, tendo atrasado Gollum por tempo suficiente, alcançou o coração da montanha, onde, para seu horror, Frodo renunciou à missão e reivindicou o anel como seu, colocando-o em seu dedo. Sauron, agora percebendo que o anel estava nas profundezas da Montanha da Perdição, desviou o olhar das planícies do Morannon em direção à Fenda da Perdição, convocando os Nazgûl até ele. Isto deu um momento de alívio aos homens do oeste, que estavam enfrentando uma grande pressão em cima das pilhas, pois sem a vontade do Lorde das Trevas impulsionando seus exércitos, as forças do Lorde Sombrio começaram a vacilar, permitindo que os guerreiros em qualquer pilha de escória respirassem um pouco, possibilitando que eles reformulassem suas linhas. Chocado e desesperado, Sam foi pego de surpresa quando Gollum o atacou por trás, deixando-o inconsciente com um golpe de pedra, antes de atacar Frodo. A luta foi breve, pois Frodo estava enfraquecido por ter possuído e resistido à vontade do anel por tanto tempo, terminando com Gollum mordendo e arrancando seu dedo e por fim tirando dele um anel. Gollum comemorou a recuperação de seu precioso dançando loucamente. No entanto, ele escorregou no sangue do dedo de Frodo, o que o fez cair na Fenda da Perdição involuntariamente, destruindo um anel. Isto causou a destruição de Barad-dûr, do Portão Negro e das Torres dos Dentes, enquanto a Montanha da Perdição irrompeu violentamente, com os dois hobbits mal escapando para a encosta da montanha, onde estavam agora cercados por lava e cinzas, aparentemente condenados até serem resgatados por Gandalf, Gwaihir e suas grandes águias. Com a destruição do Anel, o ser e o poder de Sauron foram reduzidos e perdidos para sempre, e a ameaça de seu domínio terminou definitivamente. Nas planícies do Morannon, os orcs entraram em pânico e começaram a fugir, sendo abatidos em massa pelos homens. Enquanto alguns dos orientais e dos Haradrim, que tinham um ódio eterno pelos homens do oeste, lutaram até o último homem, sendo totalmente destruídos naquele dia, outros se renderam e foram perdoados pelo rei Elessar. No entanto, as fortalezas órquicas permaneceram nas planícies de Gorgoroth, o que fez com que Aragorn liderasse suas forças que ainda eram capazes de lutar a seguirem imediatamente para as profundezas de Mordor para garantir que a limpeza da área fosse completa. Aragorn então libertou os escravos de Nurn, concedendo-lhes esta área extremamente fértil no extremo sul do reino de Mordor para serem governados como desejassem após seus anos de escravidão sob o reinado cruel de Sauron. Enquanto a batalha nos campos de Pelennor e a batalha em frente ao Portão Negro de Mordor ocorriam, tanto o reino de Galadriel, Thranduil e Dain Pé de Ferro e Brand, do reino de Dale, também sofreram ataques ordenados por Sauron, a fim de prevenir que eles viessem em socorro de Gondor. O reino de Galadriel, Lothlórien, foi atacado 3 vezes por forças vindas de Dol Guldur, mas foram repelidas pelos elfos reforçados pelo poder de Galadriel e seu anel, Nenya. Já Thranduil teve seu reino invadido, e houve uma longa batalha sob as árvores e uma grande devastação causada pelo fogo dos orcs. Porém, no fim, Thranduil foi vitorioso sobre eles. Já mais ao norte, as fronteiras do rei Brand foram ameaçadas por um exército de orientais aliados de Sauron, e ele foi auxiliado pelos anões de Erebor, e houve grande batalha aos pés da Montanha Solitária, com ambos Brand e Dain Pé de Ferro mortos após 3 dias de confronto, com a vitória ficando com os orientais a princípio.
Porém, a notícia da derrota do Lorde das Trevas se espalhou rapidamente e chegou até os orientais que sitiavam Erebor. E ao ouvirem que Sauron não mais existia, isso os encheu de desânimo. Assim, os exércitos de Dale e Erebor, agora liderados por seus novos reis, Bard II e Thorin III, Elmo de Pedra, puderam então liderar uma surtida composta por todas as forças restantes ainda capazes de lutar. E no dia 27 de março, eles expulsaram os orientais de suas terras, encerrando o cerco da Montanha Solitária. Os elfos, aproveitando sua vitória na batalha sob as árvores e o fato de os Nazgûl terem partido com a derrota de seu mestre, atacaram Dol Guldur, liderados por Celeborn e Galadriel. Não sabemos muito sobre a batalha que se seguiu, mas o que sabemos com certeza é que, em uma última demonstração de verdadeira magia élfica, Galadriel chegou aos portões de Dol Guldur e derrubou seus muros, revelando suas cavidades imundas, e finalmente a floresta foi purificada. Após o Ano Novo dos Elfos, Celeborn e Thranduil se encontraram na Floresta das Trevas e deram a ela um novo nome, Erin Lasgalen, a Floresta das Folhas Verdes. Isto nos leva ao fim da Guerra do Anel. Por hoje é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like para ajudar o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito, comente e compartilhe. Mando um abraço para todos os membros do canal e agradeço a vocês pelo apoio. A você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo e bem-vinda. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!